Primeiramente, eu gostaria de desejar uma boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença ilustre do Dr. Hamilton Wagner e gostaria de apresentá-lo. Dr. Hamilton, ele é médico graduado em medicina e fez residência médica na Unidade Federal do Rio Grande do Sul, é especialista em saúde coletiva pela PUC, pela Faculdade Evangélica do Paraná e pela UFPR também. É mestre em princípios da cirurgia pela Faculdade Evangélica do Paraná. O tema de hoje será a atenção primária em saúde e prevenção quaternária, que é um tema importantíssimo para a nossa prática médica, que visa evitar intervenções desnecessárias e proteger o paciente de danos iatrogênicos. Eu gostaria de deixar a palavra com o Dr. Hamilton e qualquer coisa, a gente está aqui também para compartilhar também, qualquer coisa que podemos ajudar, a gente está à disposição. Boa apresentação, boa aula, doutor. Estamos todos aqui atentos e muito ávidos pela sua palestra. Bom, primeiro, uma boa noite a todos. É um prazer, é um privilégio. Tá? Assim, para um aposentado, é verdade que são só 3 anos de aposentadoria, tá? É interessante, de vez em quando, ser chamado para voltar a pensar. Eu queria introduzir o tema da prevenção quaternária, porque, assim, muitas vezes as pessoas ouvem falar de prevenção quaternária, mas não fazem bem senso do que a gente está falando. Né? Então, assim, primeiro, assim, ó, eu optei pela atenção primária à saúde, sendo oriundo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tendo começado a minha carreira como ginecologista. Só que, ao longo do tempo, eu fui me dando conta que a necessidade das pessoas de uma atenção mais próxima se tornava evidente e necessária. E aí tem a documentação de Alma Ata, que em 78 já estabelecia que uma saúde de qualidade, principalmente em termos de saúde pública, ela deveria ser centrada dentro da APS. Mas vários países do mundo acabaram usando a APS, ou seja, Atenção Primária à Saúde, como pedra central no seu sistema de saúde. Isso vale para toda a Europa continental, Canadá, Japão, né, que são centros de especialidade de referência. A Austrália também trabalha e a Nova Zelândia trabalha com esse modelo. Ou seja, o médico da atenção primária, ele faz o primeiro contato com o paciente, avalia os casos e faz a coordenação do atendimento visando diminuir as intervenções que podem causar danos ou até serem inconsequentes. E quando a gente consulta com mais de um colega, muitas vezes a gente acaba tendo o uso de medicamentos que nem sempre conversam entre si e às vezes têm efeitos colaterais importantes. Starfield propôs que todo o sistema deve ser estruturado em cima da ABS. Eu cito isso até porque a gente tem que contextualizar. O Brasil usa mais um modelo americano que não é centrado em ABS, é um centrado em especialidades. Então, tem algumas coisas que a gente vai propor aqui que não são bem o nosso sistema de saúde. Tá? Então, é importante, e aí, se alguém tiver alguma questão sobre o sistema de saúde, é importante. O que é a prevenção quaternária? Né? Vamos falar um pouquinho de prevenção. Então, assim, ó, prevenção primária é não deixar que uma doença aconteça. E um modelo, a intervenção mais comum dentro da prevenção primária são as vacinas. Né? A prevenção secundária é quando eu tenho algum problema de saúde, evitar que esse problema cause danos. Por exemplo, o manejo da hipertensão ou do diabetes, que não tem nenhuma manifestação clínica, então eu vou fazer o controle do paciente. A prevenção terciária é quando eu tenho a doença instalada, eu vou diminuir os danos que já aconteceram. Então, eu vou controlar para que um infarto ou uma lesão causada pelo diabetes cause o menor dano possível e recupere esse paciente da melhor maneira possível. Só que isso, ao longo do tempo, foi gerando uma série de
intervenções e questões, e nós vamos abordar isso daqui a pouquinho, que geraram intervenções que nem sempre são seguras, benéficas, ou que causam realmente impacto na saúde das pessoas. E aí começa a ter custo, efeitos colaterais e danos que podem acontecer. Nesse contexto, um autor belga, chamado Marc Jamul, fez a proposta da prevenção quaternária, que hoje está dentro dos critérios da atenção primária à saúde e é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como uma parte importante do excesso, prevenir o excesso de medicina que pode causar danos à população. Então, essa é a ideia do que é prevenção quaternária. É buscar o equilíbrio entre o saber científico, a experiência de vida e a história das pessoas, buscando encontrar a melhor maneira de cuidar das pessoas sem que elas adoeçam, tá? Mas, ao mesmo tempo, oferecendo alternativas que atendam às suas expectativas de vida. E aí a gente vai entrar o que é a melhor evidência científica, né? Esse é um conceito de um trabalho que eu publiquei um tempo atrás, né? Que o bom trabalho em APS exige habilidade clínica, responsabilidade com a população atendida, bem como recursos alocados à saúde, de forma adequada. Mesmo que eu trabalhe em medicina privada, se eu faço coisas que eu não preciso, ou que eu onero isso através dos exames que eu peço, eu acabo levando o paciente a um custo que nem sempre eu estou oferecendo nada em contrário. E esse é um problema, né? Porque quando eu boto um custo que eu não preciso ter, eu estou criando um problema que muitas vezes a gente não pensa. Uma outra coisa que entra dentro dessa questão, tá, e que hoje em dia está em moda, né, que é o uso da inteligência artificial para facilitar a minha intervenção com os pacientes. Só que, por que é importante pensar sobre isso? Como é que é feita a inteligência artificial? Ela vai pegar protocolos que são desenvolvidos em cima de ensaios clínicos, e nós vamos abordar ensaios clínicos já já, vocês vão entender, tá? E que tem um forte interesse econômico da indústria da saúde, tá? Que muitas vezes vai fazer com que eu proponha coisas. Vamos pensar, a saúde, ela se distribui numa curva de Gauss. Eu vou ter pessoas que têm uma variação para menos ou para mais da média em qualquer assunto. Pense que, assim, são normais pessoas que têm, vou pegar a glicemia como um exemplo, né, que tem uma glicemia de 70, de 60 e que não tem nenhum problema de saúde. Vou pegar pessoas que têm uma glicemia de 90 e que não tem nenhum problema de saúde. Eu vou pegar pessoas com glicemia de 130 e que não tem nenhum problema de saúde. São normais. Mas pelos critérios da Associação Americana de Diabetes, e isso aconteceu nos anos 90, tá? Se diz que quem tem acima de 100 tem, no mínimo, uma intolerância à glicose. Só que isso é verdade para uma maioria, mas não para todos. E quando eu boto inteligência artificial em cima disso, ela vai trabalhar com a média. E eu me esqueço que tem uma distribuição de curva de Gauss e eu tenho que avaliar caso a caso para ver para quem que eu vou aplicar qualquer informação. Isso vale para qualquer situação de saúde, tá? E isso cria uma questão de complexidade que faz com que a gente entenda que um médico bem informado, ele vai olhar para evidência, mas ele vai olhar também para o paciente e o que essa evidência aplicada a esse paciente vai funcionar. Tem um princípio da estatística
que diz que quando o N é 1, ou seja, é o paciente, tá, a estatística não se aplica. Ela me dá uma base para mim pensar, mas ela não justifica a minha atitude nem aquilo que eu vou fazer. Eu posso começar a partir da informação, mas eu tenho que centrar na pessoa e ajustar de acordo com a experiência, a qualidade de vida que eu estou oferecendo para essa pessoa. Não sei se isso é claro para todo mundo, mas isso é a essência da coisa. É da junção da experiência de vida das pessoas com os conhecimentos médicos que se faz uma prática que a gente chama de prevenção quaternária. Por que esse foco, né? Existem cada vez mais propostas de medidas de identificação e modificação de fatores de risco. E a pergunta é, até onde isso melhora a vida das pessoas? Eu vou citar um exemplo. Vocês são residentes, só uma pergunta, é, a residência que está conversando comigo é de qual área, para mim usar referências mais próximas? Neurologia. Neurologia. Tá. Então, vamos lá. Eu vou citar algumas coisas da cardiologia, porque eu já tinha separado, mas eu vou trazer exemplos da neuro também, tá? Então, vamos lá. Há pouco tempo atrás, isso faz uns 6, 7 anos atrás, saiu um estudo chamado SPRINT, que recomendava o tratamento da hipertensão de todos os pacientes que teriam níveis pressóricos acima de 120 por 80. Isso significa aumentar o número de pessoas com quem eu vou intervir, tá, em alguns bilhões, milhões de pessoas. Tá? Porque vamos pensar, quando eu digo que a hipertensão leve é a partir de 140 por 90 e eu mudo esse parâmetro para 120 por 80, qualquer um de nós que passou uma noite de plantão pode ter uma pressão um pouco alterada, porque não dormiu direito, ou que passou por uma cirurgia que foi mais estressante. Então, vejam como pequenas mudanças podem gerar uma série de problemas. Tá? Então, assim, ó, se eu for pegar os tratamentos em neurologia, tá, existem uma série de medicações que são híbridas dentro da neurologia e da saúde mental, e eu vou abordar isso um pouquinho mais adiante, tá? Que algumas drogas que são utilizadas podem ter uma série de efeitos colaterais. Eu tenho que pesar muito se é justificado ou não. A indústria farmacêutica vai dizer que é tudo bom, tudo maravilhoso, mas vocês vão descobrir que não é bem assim que a coisa funciona. Cada vez mais a gente está rastreando doença em estágio pré-clínico e isso realmente vai mudar desfecho? E muitas vezes não muda. Diminui-se parâmetros de tratamento de doença. Isso melhora a quantidade e qualidade de vida das pessoas. E aí tem um conceito fundamental. O que é mais importante? É quanto mais eu vivo e quanto mais eu não tenho problemas. Quando eu trato a doença e penso só na doença e não olho quanto mais essa pessoa vai viver, tá, eu começo a ter problemas. Porque muitas vezes eu mudo parâmetros e piora a quantidade ou a qualidade de vida. Então, o desfecho central é a quantidade e qualidade de vida. Isso é o foco de todo mundo que trabalha com medicina baseada em evidência, é que a evidência importante é aquela que me garante que eu vou viver mais e que vou ter mais qualidade de vida. Os outros parâmetros, níveis séricos de qualquer substância, eventos secundários, tudo isso são menos importantes. E, às vezes, quando a indústria vem fazer propaganda para mim, ela vai usar a informação exatamente essa outra. Né? São parâmetros que não são quantidade e qualidade de vida. Para vocês terem uma ideia do quanto isso é importante, tá? Eu separei algumas informações. Tem um livro chamado Medicamentos Mortais, do autor Peter Gott,
esse livro está disponível em português, a editora Guanabara Clube, tá? E eu vou só citar algumas fraudes que foram indenizadas pela indústria e vocês vão entender o tamanho da encrenca. A Pfizer, em 2009, teve que pagar uma indenização de 2,3 bilhões de dólares por fraude nos estudos. Opa, desculpa que fui para frente, que não era para ir. Tá. Nos estudos do Vioxx. Vocês provavelmente não devem ter pego essa medicação, porque ela saiu do mercado no fim dos anos, no início dos anos 2000. Tá? É uma medicação COX-2, usada para tratamento da dor. Tá? E a Pfizer manipulou os dados. Tá? E quando o paciente usava cronicamente, ora, quem é que usa uma medicação para dor, um COX-2? É um paciente que tem dor crônica. E se ele tem dor crônica, ele usa cronicamente. Para cada 70 pacientes que usaram, um infartou e morreu. Tipo assim. Tá? A indenização que a Pfizer teve que pagar só na indenização no governo americano foi 2,3 bilhões de dólares em 2009. A Novartis pagou para indenização em 2010 423 milhões de dólares. A Sanofi Aventis pagou 95 milhões de dólares em 2009 por fraude. A GlaxoSmithKline pagou uma indenização de 1,3 bilhões em 2011. A AstraZeneca, 520 milhões de dólares em 2010. A Roche, que convenceu os governos a acumularem Tamiflu para prevenção de surtos de epidemia de gripe, né? Depois que se abriram os dados e a Cochrane teve que entrar na justiça para que a Roche entregasse os trabalhos do Tamiflu, para vocês terem uma ideia, eles entregaram para nós 8.000 páginas, tá, com dados anárquicos para a gente analisar. E a gente levou quase 1 ano e meio para conseguir analisar todos os dados que eles deram. Mas a gente conseguiu confirmar que o Tamiflu não diminui mortalidade, não diminui o tempo de duração, quer dizer, diminui em 12 horas os sintomas graves da gripe. 12 horas. E aí a gente gastou milhões de dólares acumulando medicamentos por causa de uma fraude de um laboratório que dizia que a droga fazia diferença na vida das pessoas. A Johnson Johnson... Hamilton, Pode. eu queria fazer só uma pequena interrupção. Você falou agente da Cochrane. A gente incluiu você também nessa avaliação da Cochrane? Não, eu não estava nessa pesquisa. Eu estava na pesquisa de saúde pública, tá? E esse foi um grupo que estava estudando especificamente doença respiratória. Que a Cochrane é dividida em diversos setores, né? Tem um setor que estuda saúde pública, tem um setor que estuda endocrinologia, e dentro do setor de endócrino tem um grupo que só estuda diabetes. Tem um grupo que estuda cardiologia, dentro desse grupo se divide, tem um grupo que estuda colesterol, tem um grupo que estuda hipertensão, tem um grupo que estuda arritmia cardíaca. A gente é muito dividido porque a verdade é que o universo de pesquisa acaba sendo infinito, né? Seguindo nas indenizações, só para vocês saberem, a Johnson Johnson pagou 1,1 bilhão em 2012, a Merck 670 milhões em 2007, a Lilly 1,4 bilhões em 2009 e a Abbott 1,5 bilhões em 2002. Isso é só indenização. Tá? Por que eles estão indenizando? Por fraude de pesquisa. E a gente já vai entender o que eles fazem com essas fraudes. Tá? Isso chega a ser assustador, porque muitas e muitas vezes a gente não entende o que está acontecendo. Tá? Quais são os problemas da literatura? Parâmetros diagnósticos foram alterados, critérios de tratamento foram modificados, manobras de prevenção foram vendidas como ideal, e tudo baseado numa literatura totalmente inconsistente.
Então, aqui eu estou pegando algumas coisas para mostrar. Esse artigo do Ioannidis é um epidemiologista, tá? Ele comprou uma briga gigantesca com o pessoal que defendia as vacinas, tá? O isolamento e o uso de máscaras durante a pandemia do Covid-19, porque ele provou, por A mais B, que tudo estava errado. No início, ele foi xingado, principalmente o pessoal ligado à esquerda mundial, né? Dizia que era um absurdo, que ele não podia falar isso, e depois todos tiveram que reconhecer que ele tinha razão, né? Usar máscara não faz nenhuma diferença, antes, pelo contrário, às vezes causa piora da evolução. O uso das vacinas não mostrou eficiência, e o uso de vacinas usando a tecnologia do mRNA acabou se mostrando extremamente danoso, causando um aumento de mortalidade. Tá? Então, assim, alguns casos, alguns pacientes específicos podem se beneficiar, e um grupo grande de pessoas tem que ser avaliado para fazer isso. Esse artigo, por que que a maioria das publicações são falsas, que foi publicado em 2005, ele desmonta como que as pesquisas são feitas e como que é fácil de fraudar. Tem uma piada que a gente usa dentro da epidemiologia, não sei se vocês já ouviram essa piada, mas ela é triste, né? Epidemiologia é a arte de torcer os dados para provar aquilo que eu quero. Já tinha ouvido isso? Eu nunca tinha ouvido, mas faz sentido. Aliás, eu estou chocado com o título desse primeiro artigo aí. É uma coisa É terrível, tá? terrível. Tá. Que ele está dizendo que é a maioria, né? A maioria, sim, não é uma maioria, grande maioria, é uma imensa maioria. Na verdade, tá, o que a gente conseguiu levantar é que 97%, o número é esse mesmo, 97% da literatura tem algum problema. Eu já vou abordar os problemas, tá? Mas assim, ó, a gente tem que entender assim, ó, quando a gente estuda epidemiologia, a gente aprende que tem erros alfa e erros beta. O que são erros alfa? Erros de amostragem. Erros beta, erros intrínsecos da pesquisa. Acontece que, assim, ó, quando eu uso uma estatística errada para aquilo que eu quero estudar, eu crio um erro intrínseco. Quando eu manipulo a amostra, eu crio um erro intrínseco. E vocês já vão descobrir que isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Extremamente mais comum. Avery Palmer também faz uma pesquisa, né? Como que a medicina baseada em evidência está falhando devido a erros de publicação. E aí entra uma coisa assim, ó. A maioria dos jornais que eles chamam de peer review tem uma série de dificuldades. Eu fui peer review de vários jornais, tá? E aí eu digo para vocês assim, ó, do mesmo jeito que o FDA foi manipulado pelo poder econômico da indústria farmacêutica, e a guisa de curiosidade, não sei se vocês têm ideia do poder da indústria farmacêutica, mas o faturamento da indústria farmacêutica é quase o dobro do faturamento da indústria bélica. Tipo assim, é gigantesco, é muito dinheiro. Tá? E aí eles corrompem pessoas chaves. Para corromper o FDA, tá, durante a administração Clinton, eles aprovaram uma lei, tá, eu tenho esse dado aqui anotado, tá, e o que que essa lei dizia? Que se o FDA negasse uma medicação, tá, ou não desse aprovação num tempo hábil, que o Congresso poderia aprovar, ou, no mínimo, o FDA deveria se justificar perante o Congresso americano. 2, para tu participar
do colegiado de decisão, não é participar do FDA, mas é do colegiado de decisão. Quem bate o martelo, tu deveria ser aprovado pelo Congresso americano. E três, tá, se tu não aprovasse e o laboratório conseguisse aprovação em outros lugares, eles poderiam usar a medicação. E quatro, se achassem, se o Congresso americano achasse que o FDA estava jogando de uma maneira inadequada, as pessoas poderiam ser demitidas ou mesmo processadas. Então, vocês vejam que a segurança do que a gente tinha, que o FDA aprovando uma coisa era sério, deixou de existir. Para terem uma ideia, tá? Só em 98, tá? Foram pagos para os legisladores americanos, e esses dados estão documentados, tá? 1,2 bilhão de dólares para que eles fizessem essas leis que mudaram a coisa do FDA. Isso era governo Clinton, tá? Para vocês terem uma ideia, de 93 a 96, apenas 1,6 das drogas que tinham sido aprovadas pela FDA tiveram que ser retiradas do mercado por causa de problemas. De 97 a 2000, quando essa legislação foi implantada, eles já tiraram 5,3% de todas as medicações por problemas de efeitos colaterais. Os eventos adversos sérios aumentaram 2,6 vezes e eventos fatais 2,7 vezes depois que eles mudaram essa legislação. Então, assim, a coisa é grave, é séria, tá? E a mudança é tão grande, tá? Que de todos os medicamentos que estavam no mercado em 88, só 4% tinham sido aprovados pelo FDA. Hoje, isso passa de 80%. Tá? Então, realmente é uma mudança grave, tá? E 61% dos cientistas do FDA que conseguem falar, que fazem alguma, até uma, como eu diria assim, um infiltrado que está contando o que está acontecendo, admitem que tem interferência política no trabalho deles. Os dados americanos e europeus apontam que os medicamentos são a terceira causa de mortalidade hoje em dia. Então, não é um problema menor, é um problema gigantesco. Tá? Greenhalgh, né, mostra que é um movimento em crise, a medicina baseada em evidência, e o que Greenhalgh traz nesse artigo? Eles mostram que a indústria aprendeu quais são os parâmetros que são avaliados quando se fala em medicina baseada em evidência, e começou a fazer trabalhos buscando responder esses parâmetros. Mas aí tem um monte de malandragem, que eu já vou abordar essas malandragens para vocês entenderem por que a gente fica tão preocupado com isso. Né, mostra três coisas que todo o pesquisador médico, todo aquele que faz pesquisa, precisa saber sobre estatística para não ser pego em armadilhas. E o Askett, né, aborda um tema extremamente importante, que é lidar com a irreprodutibilidade dos trabalhos. A maioria dos trabalhos científicos, quando tu vai tentar reproduzir com os mesmos critérios que são apresentados na pesquisa, não são reproduzíveis, os resultados são muito díspares. E a gente já vai entender por quê. Então, aqui eu cito a questão dos 3%, e a maioria das pesquisas, e esse é um trabalho de um outro autor em inglês chamado Ben Goldberg, que publicou um livro chamado Bad Pharma, tá? E o que ele mostra isso aí? Que 90% dos grandes trials são patrocinados pela indústria. E esses estudos não são feitos por meus pacientes ou pacientes de vocês. São feitos por pessoas que são contratados pela indústria. Então, a indústria de pesquisa, tá, tem um número de, deixa eu só olhar aqui,
2 milhões de participantes, e isso nós estamos falando de 2008, quando esse trabalho foi feito. Eles têm 2 milhões de cobaias humanas, espalhadas por 115 países do mundo, que são registrados, e os trials são feitos em cima dessas pessoas. E aí eu pergunto para vocês, se eu faço um trial em cima de cobaias pré-selecionadas, qual a chance disso ser o paciente que está na minha frente? Essa é uma pergunta grave, porque assim, muitas vezes a gente acredita em estudos que não tem muito a ver com... eu cito um exemplo de um pesquisador estava num trem, tá? E esse é uma curiosidade, claro que não tem nenhuma validade científica, mas é só uma curiosidade. E uma dessas cobaias estava no trem conversando com uma outra pessoa. E está contando, eu ganho dinheiro porque eu participo das pesquisas, coisa e tal. E tu está participando de uma pesquisa agora? Estou participando de uma pesquisa sobre o uso de uma medicação nova que eles estão lançando para tratamento da depressão. Era um inibidor de recaptação de serotonina. E tipo assim, mas tu tem depressão? Não, mas eu ganho dinheiro para fazer, então eu digo que tem. E aí? Tá? Aí tu começa a ver que as coisas começam a ficar complicadas. Então, assim, sendo crítico com toda a literatura, eu não quer dizer que eu não vou usar a literatura. Eu só vou ter cautela. Eu vou buscar informações cruciais para ter uma decisão compartilhada com o meu paciente. Toda evidência baseada em P pode ser desperdício de dinheiro ou mesmo iatrogenia pura. Então, assim, o que eu preciso para saber quantas pacientes eu vou precisar tratar para realmente melhorar alguma coisa e quantas pacientes eu vou tratar para causar algum efeito colateral. Então, é uma mudança de olhar, é olhar a epidemiologia de uma outra maneira, né? E aqui eu vou até recomendar um site para vocês. Existe um site chamado DNNT, thennt.com. Tá? Inclusive, eu achei que vocês eram da neurologia, porque eu sei que o Gameleira é da neurologia, então eu hoje passei uma boa parte da minha tarde passeando pelo NNT, olhando exatamente artigos sobre neurologia, drogas que podem ser usadas e que fazem bem, e drogas que talvez eu deva ter algum cuidado. O DNNT trabalha com cores para facilitar a minha leitura e tem a evidência científica na qual ele se baseia. Então, quando é verde, use, porque a evidência científica aparentemente é boa, e eu digo sempre aparentemente, porque sempre pode ser trucada a informação, né? Quando é amarelo, aparentemente posso usar com algum cuidado. Quando é vermelho, provavelmente eu não devo usar. E quando é preto, eu devo não usar. Tá? Então, assim, é um site bastante útil, que facilita bastante a gente a ver se tem evidência ou como que eu vou trabalhar com isso. Só para a gente começar a refletir, então eu vou começar a dar alguns exemplos daquilo que eu estava falando. Esse slide é um slide que eu tirei de um trabalho feito no Japão sobre o uso de de drogas para baixar o colesterol, os níveis séricos de colesterol e o índice de mortalidade. Se vocês prestarem atenção, tá? O terceiro item é doença cerebrovascular. Tá? Então, vocês vão olhar que a altura da barra é a mortalidade em homens e em mulheres de acordo com os níveis de colesterol. Se vocês forem em qualquer cardiologista, tá, ou clínico que trabalha com cardio, ele vai dizer que o colesterol ideal é abaixo de 100. Se vocês olharem as barras, vocês vão notar que abaixo de 100 aumenta a mortalidade. Diminui a mortalidade cardiovascular? Sim, diminui a mortalidade cardiovascular.
mas aumenta a mortalidade geral. E aí a gente volta naquela primeira fala que eu fiz. O que eu quero? Eu quero melhorar o parâmetro ou eu quero aumentar a quantidade de vida do paciente? Essa é uma pergunta que eu tenho que aprender a responder, né? Quais são os grandes problemas dessas medicações, né? Então, vamos lá. Diminuir o risco de colesterol, particularmente o LDL, diminui o risco de doença cardiovascular não fatal, mas aumenta o risco de diabetes, de lesão muscular, de demência, de agravamento de neoplasias. Essa é a pergunta. Eu devo pensar nisso como uma coisa fundamental ou eu devo refletir para qual paciente e quando que eu tenho que agir? Óbvio, tá? Se vocês analisarem adequadamente a literatura sobre colesterol, vocês vão descobrir que níveis de colesterol que são de hipercolesterolemia familiar, que vão ter níveis de colesterol total acima de 280 e os níveis de LDL acima de 180, eu começo a ter problemas cardiovasculares graves e eu devo intervir. Nos outros casos, eu tenho que personalizar. Quando vocês, na neurologia, estão atendendo um paciente que está apresentando sinais de demência, eu tenho que avaliar se esse paciente está usando colesterol ou não, alguma estatina ou não. E se estiver usando estatina, eu, no mínimo, devo fazer um teste de tirar e ver se há uma melhora ou não. E isso faz toda a diferença, tá? O site do DNNT, se vocês olharem aqui, ele está marcado aqui, ó, tá? E aqui tem toda uma outra referência para que vocês possam estar consultando, tá? E eu acho que a gente tem que ser crítico, tá? Não estou dizendo que não tenho que tratar colesterol, estou dizendo que a gente tem que olhar para quem e quando. Vamos pensar em hipertensão. Então, os parâmetros de hipertensão vêm sendo alterados ao longo do tempo. E pegando essa questão do sprint que eu já tinha antecipado para vocês, tá? Eu tratar pessoas com mais de 50 anos com pressão de 120 por 80, eu crio um problema terapêutico gigantesco. Eu vou mostrar alguns trabalhos agora na sequência que falam sobre isso, só para a gente refletir, tá? Mas eu vou dizer para vocês assim, ó, eu revisei isso hoje, tá? Não há nenhuma evidência de que em 10 anos eu aumentei a sobrevida ou diminui o risco de qualquer problema tratando os pacientes com 125 por 85, não muda absolutamente nada, tá? Mesmo os pacientes com 140 por 90, mudança de estilo de vida, ter uma vida mais tranquila, trabalhar a questão emocional, produz mais efeito, às vezes, do que tu medicalizar. Então, tem que personalizar e olhar com um bocado de cautela isso. Vamos pegar aqui, ó, a loucura da hipertensão. Isso foi um artigo publicado na Espanha, tá? Da noite para o dia, quando eles baixaram de 140 por 90 para acima de 12 por 8, 5 milhões de espanhóis ficaram doentes da noite para o dia e eu tenho que mudar o tratamento. Vamos pensar que isso, no mínimo, é estranho. Tá? Hoje, 10 anos depois dos trabalhos, eu continuo avaliando e vendo que não tem diferença na qualidade e quantidade de vida das pessoas. E eu estou gastando um monte de medicação a mais, e pior do que gastar um monte de medicação a mais, eu estou tendo um monte de efeito colateral a mais. Tá? Eles dizem que é para salvar vidas, tá? Mas vamos combinar, né? O trabalho está aqui, tem um extenso informe mostrando, tá? Que esse umbral que eu tenho que baixar para 13 por 8, no mínimo, que o sprint sugere, tá? Aumenta a quantidade de pacientes que eu vou tratar e não muda a expectativa de vida nem o resultado
de qualidade de vida das pessoas. Então, assim, tu vai me dizer assim, eu tenho um paciente que tem vários fatores de risco. É diferente. Eu tenho um paciente que não tem nenhum parâmetro outro, passou numa triagem e a pressão estava 14/9, eu não preciso mexer com o medicamento, eu posso simplesmente conversar com ele. Para aqueles pacientes que estão recebendo medicação para tratamento de hipertensão leve, tá? E aqui tem uma revisão, tá? A narrativa é que não faz muita diferença, tá? Tem um dado mais atualizado do que esse, que eu verifiquei hoje, mostrando que não faz nenhuma diferença eu tratar ou deixar de tratar. Isso é para pensar. Vamos pensar em diabetes, tá? Vocês são novos, então vocês não têm a informação que eu tenho. Mas quando eu fiz a faculdade, eu fiz a faculdade nos anos 70, tá? A gente dizia que o diagnóstico eram duas medidas acima de 140 ou uma curva glicêmica alterada. E o tratamento medicamentoso era para pacientes que tinham uma glicemia acima de 200 e abaixo disso a gente fazia uma terapia comportamental. Nos anos 90, passou para duas medidas acima de 126 e todos deveriam tratar. Se você tem diabetes, você tem que tratar. Nos anos 2000, passou-se a considerar normal, abaixo de 100, e oferecer terapeuticamente medicamentosa para pacientes que não conseguem trazer seus níveis glicêmicos para esses níveis. De novo, prova de Gauss, eu vou ter um percentual da população que não tem diabetes, comprovadamente, histologicamente, que eles não têm diabetes, mas eles têm glicemias de 110, de 120, de 130, sem que isso seja diabetes. Então, quando eu vou tratar o paciente só pensando no que a inteligência artificial me diz, nos protocolos que dizem, e não olho para o paciente, eu posso iatrogenizar. E isso é uma coisa para a gente pensar e refletir um pouco, tá? Vou tratar, mas eu vou tratar com cuidado. Inclusive, nesse site que eu comentei com vocês, o DNNT, tá? Por exemplo, a droga que é mais recomendada e que é mais badalada, que é a metformina, tá? Ela aparece como amarela, ela não aparece como verde, tá? E aí tu vai ver que existem outras drogas que tu pode usar que são mais seguras e que dão um efeito melhor em termos de prevenção de doença cardiovascular para o tratamento do diabetes. Então, nem tudo que a gente aprende é verdade. Então, a gente tem que ficar pensando bem. Uma outra confusão muito comum é que o pessoal pegou o diabetes tipo 1, aonde é recomendado um tratamento bastante rigoroso e parâmetros bem rígidos para que diminua um número de complicações, e aplicou isso no diabetes tipo 2. E isso faz com que tu aumente o número de medicações, aumente a interferência na qualidade de vida e, além do custo, tem a insatisfação dos pacientes que se sentem cerceados em muitas coisas. Uma revisão Cochrane de 2015 mostra que não há diferença de resultado em termos de qualidade e quantidade de vida para pacientes com tipo 2 após os 60 anos, se a hemoglobina glicada ficar abaixo de 9. Quando tu dá esse número para o endocrinologista, ele quase morre do coração. Tá? Isso é um absurdo. Vai matar os pacientes, vai fazer eles terem sequela. E eles não conseguem provar com números o que eles estão dizendo. Então, a gente tem que pensar com um pouquinho mais de cuidado. Vamos para um outro exemplo, olhando depressão. No Japão, ninguém tinha depressão, e era considerado sinal de fraqueza o paciente ter depressão. Aí, um inteligente marqueteiro do departamento de psiquiatria
né, inventou que a depressão seria um frio na alma. E, a partir daí, eles começaram a vender medicamento para depressão. Vocês podem achar divertido, mas é triste tu ver como que o marketing funciona para justificar isso. E aqui eu vou fazer um recortezinho sobre depressão, que talvez vocês não tenham essa informação, mas ela é extremamente importante. Nos anos 50, para mim dizer que um paciente tinha depressão, ele tinha que ter sintomas depressivos, tá, claros, por pelo menos um ano, sem ter uma causa que justificasse os sintomas depressivos. Nos anos 90, isso baixou para 6 meses. Quando saiu o DSM-5, que tem pouco mais de 5 anos, isso foi baixado para 2 semanas. Pense comigo, não sei se algum de vocês já perdeu algum parente, algum ente querido que vocês gostavam. Quanto tempo a gente fica triste quando morre um pai, uma mãe, um namorado, namorada, um amigo, por uma morte não previsível, um acidente? Tu vai ficar triste mais que 2 semanas? Básico, né? Mas por esse critério do DSM-5, eu já começo a te tratar. Então, sempre que eles lançaram drogas que são lucrativas, houve uma intensa campanha para melhorar o diagnóstico e evitar que as pessoas ficassem sofrendo sem necessidade. Só que os inibidores de captação de serotonina não são melhores que placebo para quadro de depressão grave. Eles têm uma ação cocaína-like, causam dependência. Depois de 30 dias de uso do inibidor de recaptação de serotonina, tu pode ter que levar algum tempo, às vezes anos, para conseguir tirar a medicação sem que o paciente entre em surto. E pode levar ao suicídio. Tem um trabalho recente, esse eu não botei nessa referência, mas eu conheço o trabalho, que todos os assassinatos em massa que aconteceram nos Estados Unidos, todos os adolescentes que estavam envolvidos nisso, estavam em uso de inibidor de recaptação de serotonina. Simples assim. Então, não é uma coisa para a gente levar de boas. Um outro exemplo é o caso do câncer. Tá? Na linha vermelha, e aqui nós estamos falando de vários cânceres, né? Tireoide, melanoma, rim, próstata, câncer de mama. E vocês vão olhar que a linha vermelha, que é a mortalidade por câncer, praticamente é uma linha reta. E a linha verde é o quê? É o diagnóstico? Será que eu estou fazendo diagnóstico ou estou fazendo sobrediagnóstico? E essa é uma coisa para a gente pensar. E muitas vezes eu estou fazendo um diagnóstico de não câncer, dizendo para as pessoas que elas têm câncer. Pensando em câncer, a anormalidade celular detectada pelo patologista, tá? Ele não consegue me dizer se é uma doença não progressiva, se é uma doença muito lenta, se é uma doença lenta, ou se é uma doença rápida. Doença rápida vai matar. Casos não progressivos ou muito lentos, eu vou morrer de outra causa, mas não vou morrer do câncer. Então, o que me interessa verdadeiramente é identificar os casos de evolução lenta, em que o meu aporte terapêutico vai fazer diferença. Esse é um jeito de pensar que muitas vezes, quando tu fala com a população em geral, as pessoas têm profunda dificuldade de entender isso, tá? Porque tem um estigma que está por trás disso e a gente tem que saber conversar para poder ajudar. A proporção de sobrediagnósticos é de 10 a 20%, dependendo do resultado em que a mulher está sendo colocada. E o resultado
sugere que eu tenho que ter bom senso. Eu vou dar um exemplo agora que eu atendi agora mês passado, uma menina de 20 anos, cuja mãe tinha uma história de fibroadenoma de repetição, apareceu com um nódulo de mama, 20 anos. O diagnóstico clínico era fibroadenoma. Tá? O colega pediu o exame de imagem e o exame de imagem deu BRAF4, pode ser câncer. O que acontece com a menina de 20 anos? Ela vai rapidamente procurar uma cirurgia, biópsia, para fazer diagnóstico. E era o quê? Fibroadenoma. Tá? Então, assim, ó, o exame, um laudo dado de maneira inadequada, às vezes gera um monte de problema. Então, o trauma de um diagnóstico de uma estima de câncer de mama gera uma ansiedade, uma perda de qualidade de vida, sem falar nas agressões terapêuticas. O tratamento na fase apropriada oferece um resultado adequado sem gerar ansiedade e trauma. Qual é o tratamento para esses tumores de lesão de evolução lenta, que vão matar, mas que não são de evolução explosiva? Eu consigo fazer um diagnóstico com 2 a 3 centímetros e eu consigo curar. Não preciso me precipitar além disso. E nem preciso deixar o paciente ansioso. Se eu tiver um carcinoma inflamatório que a morte é certa e não tem que fazer, ela tem evolução rápida, não vai fazer diferença. Os outros casos, que é a maioria, a grande maioria, o paciente não morreria do câncer, não teria nenhum problema. E qualquer tratamento que eu faça só vai aumentar a ansiedade e o estresse. E gera um efeito colateral muito ruim, porque esses pacientes que não iam morrer de câncer começam a endeusar o exame, ou o colega que fez o diagnóstico, como salvou a minha vida, quando, na verdade, ele simplesmente iatrogenizou e causou um estresse, uma ansiedade que não vai mudar a tua vida. Aqui tem alguns dados de pesquisa mostrando o que acontece, tá? E uma das coisas importantes é que eles evidenciam que o uso do raio-x repetido na mamografia, tá, provoca carcinogênese. Uma coorte de 100 mil mulheres que receberam exame anual, tá, dos 40 aos 55 anos, tá, e bienal após os 74, eles tiveram 86 cânceres e 11 mortes induzidas pela radiação da mamografia. E isso é uma coisa que o pessoal não fala. Né? Não, começar aos 40 a mamografia, porque faz diferença, porque faz isso, faz aquele outro. Estou fazendo sobrediagnóstico, estou tratando o que eu não preciso tratar, e estou garantindo que essas pacientes vão ter um câncer de mama um pouquinho mais adiante por conta do excesso de radiação. Então, vocês vejam que a medicina não é tão simples assim, tá? Nem tudo que é vendido como bonito pode dar problemas. Inclusive, tem um trabalho aqui de Goiás mostrando essa mesma questão. E aqui, para a gente finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre câncer de próstata. Tá. Se vocês olharem, esses botõezinhos rosas são as mortes por câncer de próstata. E aí vocês vão olhar do lado esquerdo, estão os pacientes que não fizeram screening para câncer de próstata, e do lado direito, os pacientes que fizeram screening para câncer de próstata. Teve alguma mudança? Não. Só que, quando eu faço o screening, eu caio para esse azul, que são os pacientes que começam a ter problemas, porque eles tinham exames alterados, mas eles não vão morrer do câncer de próstata. E aqui eu vou ter 20 que morreram de complicações do tratamento do câncer de próstata, seja por radioterapia, seja por cirurgia. E vou ter um número grande de pessoas que vão ter feito uma biópsia, que vão ter feito alguma manobra, tá? E que vão passar estresse e que não vai mudar em nada a vida deles. É para pensar, estou fazendo boa medicina ou estou fazendo má medicina?
Isso é o que eu falo de prevenção quaternária. Tá? Então, o índice de mortalidade é de 20%. Em outras palavras, 80% dos portadores de câncer de próstata não terão problema com o câncer de próstata. Dos 20% que sim terão problemas, 10% terão doença agressiva e morrerão da mesma. Então, eu estou falando de 10% dos 20%. Então, de cada 10 pacientes que eu tenho diagnósticos de câncer de próstata, 2 teriam problema. Tá? Eu vou fazer a conta por 100 para dar mais fácil. Tá? 20 teriam problema, dos quais 2 terão doença agressiva e vão morrer independente do que eu faça, e 18 são tratáveis. Então, seriam só esses 18 que eu deveria pegar e tratar. Mas todos serão tratados, mesmo os 80% que não teriam nenhum risco. Desses que foram tratados, 70% vão ter impotência, 40% vai ter incontinência urinária e 1% vai morrer da cirurgia. Será que as pessoas sabem dos riscos e vantagens? Será que a gente conta tudo o que tem que contar? Para finalizar, prevenção quaternária e APS visam o mesmo resultado: cuidar de pessoas e comunidades, oferecendo a melhor condição de saúde e quantidade de vida. Pressão da indústria da saúde pela busca da vida eterna leva a intervenções cada vez mais agressivas e muitas vezes diminuindo a qualidade de vida. Olhar com atenção para nossas escolhas é fundamental para cuidar dos nossos pacientes. Se vocês olharem na base de dados Cochrane, tá, vocês vão descobrir que nenhum modelo de check-up que é feito tem evidência científica de que funciona. Bom, se não perguntaram nada, estou à disposição para responder as perguntas de vocês. Boa noite, doutor. Primeiramente, gostaria de agradecer, em nome do Grupo do Cérebro, pela excelente palestra, informações bastante relevantes e bastante questionadoras também, né? Informações que normalmente a gente não tem o contato e não vê com tanta clareza, e o senhor explicou de forma magnífica, com dados científicos, e trouxe a correlação clínica com a prática. Trabalhei na atenção primária também durante 2 anos, e a gente vê muitos pacientes em uso de polifarmácia, né? Que muitas vezes as medicações, elas acabam causando mais danos de que benefícios. Então, aquela medicação é mantida durante anos e anos e anos, e muitas vezes o paciente só passa por aquela consulta de rotina e acaba sendo só renovada sem pensar no malefício que isso traz. E o paciente sempre também questiona e busca atrás do exame, que muitas vezes não tem um benefício comprovado, ou às vezes o malefício também é maior do que o benefício. Duas informações sobre isso que você está dizendo, tá? Primeira informação: para cada 5 medicamentos que eu dou numa polifarmácia para o paciente, tá, eu tenho 20% de chances de ter algum efeito colateral, seja pela interação medicamentosa, seja por efeito colateral de vários remédios. E 2, para cada 12 exames que eu peço para um paciente, qualquer paciente, tá, eu tenho 5% de chance de ter um exame alterado sem que o paciente tenha qualquer problema. Erro do exame, e não o paciente que tem um problema de saúde. E é por isso que muitas vezes eu fico chocado, que às vezes vai consultar com um clínico e o cara pede 20, 30 exames, e assim, se tu perguntar para ele justificar o que ele quer com aqueles exames, muitas vezes ele vai dizer que é rotina, ou é aquela coisa da inteligência artificial que diz que o protocolo de rastreamento é esse, mas a gente não pensa o que eu quero com o exame. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Hamilton, posso fazer uma colocação? Claro, deve. A aula foi realmente excelente e é muito importante que a gente fique atento para, ao mesmo tempo, não acreditar piamente nos dados que nos são oferecidos, particularmente pelos representantes da indústria farmacêutica, mas, por outro lado, a gente também não desenvolver um comportamento
anti-avanço tecnológico. Por exemplo, na esclerose múltipla, os tratamentos, sobretudo com os imunobiológicos, nas 2 últimas décadas, mudou completamente a evolução dos pacientes. Mas, nesse sentido, a guerra entre os fabricantes desses imunobiológicos é uma coisa assustadora, a guerra pelo mercado. E certamente a gente vai ter alguns exageros de tratamento que produzirão iatrogenia também. Então, eu pergunto a você, os residentes e os médicos jovens, de um modo geral, eles têm uma necessidade de estar up to date nos diagnósticos e tratamentos, porque parece que se você não tiver a par desses avanços, você é um médico antiquado. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode demonizar esse estudo. Então, eu queria saber, na sua opinião, por exemplo, tomando o exemplo do câncer de próstata, qual é a melhor conduta? Você acha que Na verdade, no câncer de próstata, quer dizer, na prevenção, por exemplo, qual é o valor de check-up anual? E esse check-up deve incluir o exame urológico com o toque retal, porque há pessoas que defendem, inclusive, que o toque retal não deve ser feito. A ultrassonografia da próstata, o PSA. a questão toda é assim, ó. Deixa eu colocar assim. Ó. Nos primeiros slides, eu deixei bem claro que assim, ó, não dá para a gente demonizar a literatura por causa das falhas dela. A gente sabe que elas existem, a gente tem clareza que muitas vezes a literatura não corresponde ao meu paciente, o que cria uma dificuldade bastante grande, porque eu tenho que me adequar. Mas eu também dizia, eu não vou demonizar a literatura, mesmo sabendo que ela é falha, mas eu vou, usando aquela informação, olhar o paciente que está na minha frente e ver, eu estou dando uma medicação, está fazendo um efeito bom e não tem efeito colateral, beleza. Estou dando a medicação e não está tendo o resultado que eu quero, tá? Ou o paciente está queixando de desconforto, reavalia. Esse é o bom senso que o médico experiente tem que ter. E todo o bom médico tem esse feeling de saber que o paciente é o dono da situação. Eu não sou, eu não sofro a ação do remédio, é o paciente que sofre. E se o paciente não está bem, e eu não tenho o bom senso de avaliar se aquilo que está no protocolo está funcionando de forma adequada, tá? Eu acabo errando e errando feio. Voltando para o câncer de próstata, tá? Existe uma questão simples. Tá? Como a gente viu, só 20% dos cânceres de próstata vão dar algum problema. E desses 20%, só 10% desses 20% vão ter problemas maiores. Então, assim, ó, eu posso tranquilamente acompanhar o meu paciente, fazer uma anamnese adequada e saber se ele tem algum sintoma urológico que me sugere que essa próstata ou está crescendo ou está com algum problema. Quais sintomas seriam esses? Por exemplo, diminuição do jato urinário, urgência urinária, acordar de noite para urinar, ter hematúria, ter infecção urinária em homem, o que não é uma coisa esperada. Então, esses sinais me dizem que a próstata desse cidadão está aumentando de tamanho. Tá? Então, para esse cidadão, eu vou avaliar. Então, assim, eu posso começar avaliando com PSA? Posso, mas eu tenho que ter clareza que o PSA não sobe só por causa disso. Um exemplo típico, se você andar de bicicleta, não sei se tem algum ciclista aí no grupo, mas se você andar de bicicleta, tá, a próstata massageada pelo selim da bicicleta faz com que teu PSA aumente, sem que você tenha nenhuma outra razão, além da massagem que você faz na tua próstata pelo selim da bicicleta. 2,
eu tenho que, quando eu faço um diagnóstico de uma doença, eu tenho que fazer um estadiamento. Então, assim, ó, o que a gente sabe hoje, existe um grau de estadiamento que a gente chama tabela de Gleason, tá? Então, assim, ó, Gleason até 7, eu posso só observar e não preciso fazer absolutamente nada. Esse paciente, com quase 100% de certeza, não vai morrer, nem vai ter complicação por causa do câncer de próstata dele. Se o Gleason for acima de 7, justifica tratar. Então, só que assim, ó, eu vou ter o urologista que vai contar isso para o paciente, e eu vou ter o urologista que todo paciente vai querer tratar, porque é uma questão econômica, né? Eu tenho que ser médico de verdade, médico que eu penso no meu paciente, no conforto e no bem-estar do meu paciente. Ganhar dinheiro é consequência de uma boa medicina. E quanto melhor a minha medicina, mais clientes eu vou ter, mais pessoas vão vir atrás de mim. Quando eu faço as coisas agressivamente, eu vou começar a ter problemas. E aí, quando eu tenho problemas, às vezes as consequências são que em vez de, eu posso ganhar dinheiro com esse paciente, mas eu espantei 10 outros. E aí eu vou ganhar menos no fim da conta. Ficou claro, Fernando? Ficou, Hamilton, eu concordo inteiramente com você isso é verdade, assim, uma pessoa idosa, por exemplo, que descobre um câncer de próstata pequeno, algumas pessoas se chocam com a conduta expectante. Mas eu acho que a gente deve estar preparado para isso. Eu tenho mais algumas considerações, mas eu queria ver se outros colegas querem se manifestar. Boa noite, doutor Hamilton. Eu queria só, assim, fiquei, algumas coisas me chocaram um pouco na sua aula, porque são informações que a gente às vezes realmente não tem, né? E algumas coisas, enfim, chocam a gente. E aí eu queria saber do senhor, sua opinião a respeito de como, como é moldado também a questão do ensino, nas faculdades, sabe? Porque hoje a gente fala muito dessa questão de medicina baseada em evidências, mas o senhor mesmo falou, né, que é, aparentemente, o que a gente conhece como medicina baseada em evidência também também é uma medicina enviesada, né? Também tem isso, e às vezes é, a gente é levado a crer na faculdade, por exemplo, que aquilo ali que a gente está fazendo, daquela maneira que a gente procura, aquilo ali é o que a gente tem que realmente confiar 100%. E aí, até que ponto a- é, o nosso ensino também médico, né? O ensino médico no Brasil, o ensino médico mundial também não está sendo comprado, digamos assim, por isso daí, né? Olha, Maria Júlia, como é que eu vou te dizer? A tua colocação é perfeita. Assim, a maioria, e eu vou te dizer que isso é um problema muito da medicina aqui no Brasil, não é bem assim no mundo inteiro. Quando tu vai num congresso mundial, e tu participa de um congresso mundial, tu vai ver que em outros países se discute evidência num nível alto, tá? Eu posso criticar o teu trabalho, a tua pesquisa, mas eu não estou te criticando, estou criticando a pesquisa para tentar encontrar as fragilidades dela. Quando eu ensino os meus alunos a pesquisar, eu digo para eles o seguinte: tu quer fazer uma pesquisa realmente correta e boa? Tenta provar que a tua ideia está errada. Usa todas as possibilidades possíveis para afastar a tua hipótese. Se você não conseguir afastar a tua hipótese, a probabilidade de que a tua hipótese esteja correta é boa. Só que a maioria das pesquisas é feita exatamente ao contrário. O pessoal faz a pesquisa para provar o seu ponto de vista. E aí eles enviesam a estatística, enviesam a amostra para fazer com que aquilo que eles acreditam seja verdade. Quando tu me pergunta sobre o ensino, e eu vou te dizer que, assim, como professor, eu posso te dizer que a maioria dos professores nas universidades tem dificuldade de assumir que a gente não é dono da verdade. Falta a humildade de reconhecer que o conhecimento em ciências humanas, principalmente em medicina, tá, ele é muito mutável. Se tu pegar a medicina que se fazia 10 anos atrás e a que se faz hoje, tem muitas coisas que mudaram. Mas
o fundamental é o paciente está melhor, o paciente está vivendo mais, o paciente está vivendo com qualidade de vida. Tá? Se isso está sendo respondido, você está certíssimo no que você está fazendo. Se o que você está fazendo, o paciente não está confortável, o paciente está tendo efeito colateral, ou não está tendo melhora no que você está propondo, não justifica você continuar. Respondi a tua pergunta, Maria Júlia? Respondeu sim, doutor. Obrigada. Giovanni, por favor. Bom, professor, a minha pergunta é em relação, assim, ao que nós, futuros neurologistas e neurologistas, né, vamos ter que enfrentar no dia a dia, que é a judicialização das medicações, né? Como que o senhor enxerga e como que o senhor aconselha a gente nessas decisões clínicas? Porque, afinal, né, envolve muito gasto, né, familiar, né, tanto de esforço, judicialização, né, o estresse, tudo isso daí é algo que eu acho que também vai afetar a nossa decisão clínica, né? Sim, existem vários sites de evidência científica, tá? O DNT é um muito fácil de usar. Se vocês... eu vou tentar entrar no DNT, não sei se não vai cair, espero que não caia, tá? Mas eu vou tentar. Só para mostrar para vocês. Então, review em terapia, e aqui eu vou pegar diretamente em neurologia, tá? Não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar. Deixa eu botar aqui em tela para que vocês me vejam. Está vendo sim, doutor. Tá, então eu vou o DNNT, tá? Então aqui, eu tenho uma página de neurologia específica, eu estou nela, tá? Então assim, ó, tu vai ver quando que eu vou usar qualquer medicação destas aqui que estão estudadas aqui e que tem coisas boas e coisas que nem sempre são boas, tá? Então assim, se tem algum tema que vocês querem clicar, então vamos usar meia para prevenir trombose pós-AVC. Não sei se vocês recomendam o uso de meia elástica pós-AVC para evitar, e olha, não use, tá? Preto, tá? Agora, vou usar, vamos pegar aqui uma outra coisa aqui, tá? Vou tratar uma enxaqueca, tá? Vou usar o topiramato? Vou usar o topiramato. Esse é um site de evidência rápida para me ajudar a pensar nas coisas que eu quero fazer. Mas ele não é único, tá? Então, assim, se a gente pensar e olhar, e aqui foi só um exemplo do que dá e como que é fácil de trabalhar com esse site, tá? Eu posso usar no meu dia a dia vários sites de decisão clínica. Se tu me perguntar o que eu gosto de usar quando eu tenho tempo de fazer uma pesquisa, quando eu vou atender um paciente, eu uso a base de dados Cochrane, porque é a base de dados mais completa, tá? E que a gente trabalha com um nível de evidência sólido. Mas tu vai notar na base Cochrane, e que muitas das revisões que a gente fez e que outros autores fizeram, que está escrito na evidência científica que não tem dados suficientes para a gente decidir. E por que a gente diz isso? Não é porque a gente não consultou todas as pesquisas, é que muitas vezes os dados brutos da pesquisa não foram liberados. E como eles não foram liberados, a gente avalia o dado que o autor me diz, mas eu não consigo avaliar se o autor fez uma pesquisa adequada. Volta naquilo que eu estava falando, como que eu faço um desenho científico adequado? Se eu quero provar uma coisa, eu vou fazer um desenho para provar aquilo. Tá? E a chance de eu conseguir resultado é maior. Aliás, essa é uma crítica que a gente, enquanto autor, tem,
né, é que quando o resultado é positivo, é mais fácil conseguir publicar. E quando o resultado de uma pesquisa é negativo, a probabilidade dessa pesquisa ficar engavetada e nunca ser publicada é gigantesca. Só que quando uma pesquisa é negativa, ela me dá dados importantes para mim evitar iatrogenia. Se tu pensar, eu trabalhei muito com pesquisa em área de psiquiatria, tá? Tem vários livros que eu uso de evidência científica sobre a parte de medicação em neurologia e em psiquiatria, tá? E em que mostra que muitas das medicações que são dadas como boas têm vários efeitos colaterais graves, causam dependência muitas vezes, e muitas vezes geram cronificação de doenças que se resolveriam. Se eu voltar na depressão, que a gente citou alguns dados en passant, tá? Eu vou dizer para vocês que a depressão, se manejada de forma adequada, ela tem cura em até 6 meses. E aí eu te pergunto, sem medicação, com psicoterapia, com cuidados gerais, com apoio, tá? Eventualmente eu vou usar remédio para diminuir algum sofrimento maior, alguma dificuldade, mas quando eu cronifico o uso da medicação, eu começo a ter problemas e problemas sérios. Um tempo atrás, quando eu estava dando aula para os meus alunos e eu estava falando sobre inibidores de recaptação de serotonina, eu mostrei um filme para eles, que foi um filme que foi feito nos Estados Unidos, tá? E que aborda o uso do Prozac, né? E qual era o mote da coisa? Eles tinham entendido que usar a medicação fazia com que as pessoas não reagissem às situações do mundo e que isso diminuiria o risco de ter guerras ou conflitos ou violência. Então, eles obrigavam as pessoas a usar fluoxetina, né, todos os dias para todas as pessoas. E aí as pessoas se tornavam indiferentes às coisas do dia a dia. Fim da brincadeira, né? Quando as pessoas deixavam de curtir uma boa música, deixavam de valorizar suas relações familiares, o mundo ficava frio e vazio, as pessoas ficavam controladas, mas não tinham vida. E aí as pessoas que queriam viver, que começavam a abandonar o uso da medicação, eram perseguidas e eventualmente mortas por conta disso. Vale a pena pensar, e nem sempre a gente sabe tudo que tem que saber, e nem sempre, e às vezes a arte nos faz descobrir coisas que são importantes para também a gente não cair em besteira. Respondi a tua pergunta? Com certeza, doutor. Muito obrigado. Hamilton, eu tenho uma outra consideração que é um pouquinho mais complexa, porque envolve um aspecto ético muito importante, que é a maneira como a indústria e os políticos, de um modo geral, conseguem cooptar, digamos assim, as grandes lideranças científicas. E aí, quando essas lideranças assumem esse papel de parceria com a indústria, no sentido errado da palavra, uma parceria econômica, digamos assim, eles acabam engessando as pessoas que estão sob essa área de influência. Então, assim, se um grande neurologista diz um conceito sobre um tratamento, por exemplo, de miastenia grave, se ele endossa esse conceito, vai ser muito difícil para um residente ou para um médico neurologista mais jovem ter coragem ou ter até mesmo disposição de questionar isso. A gente Eu viu isso concordo. muito. A gente viu. Inclusive, vou te dizer assim, ó, é que a gente não quer assustar tanto o povo, né? Mas vamos lá, né?
Eu vi, tá, dentro das minhas pesquisas, tá, não na área de neurologia, mas na área de psiquiatria, tá, o diretor do departamento de psiquiatria de Harvard, que foi um dos que patrocinou a introdução dos inibidores de captação de serotonina, ele recebeu um grant de pesquisa para a universidade, tá, de US$ 1 bilhão para o departamento e US$ 100 milhões pessoalmente para fazer campanha internacional defendendo os inibidores de captação de serotonina. Só isso. E aí tu pega o chefe do departamento de psiquiatria de Harvard, tá? E o cara tem um pedigree gigantesco por ser de Harvard. Então, é muito difícil porque as pessoas acabam, né? Assim, ó, só para vocês verem, tá? Esse é o filme que eu falei, chama Equilibrium, tá? E ele é baseado em cima da fluoxetina. Se alguém quiser ver o filme, é violento, mas vale a pena. Fica aí a diversão cinematográfica para vocês. Hamilton, eu vou parando por aqui porque eu estava dando esse exemplo considerando que o que estava em jogo era somente a vaidade. Mas a gente sabe que, infelizmente, tem mais coisa do que a vaidade envolvida. Muito mais coisa. Fernando, infelizmente, assim, quando tu vê a quantidade de dinheiro que roda, e quando eu falei que a indústria farmacêutica é maior do que a indústria bélica, é assustador o dinheiro que roda. É assustador. Tá? E eu coloco assim para os médicos jovens, né? Não existe almoço grátis. Toda vez que a indústria te dá alguma coisa, ela tem interesse em que tu compre alguma ideia deles. Quando tu vai num congresso e tem palestra patrocinada, a pessoa que está dando a palestra patrocinada, ela ganha da indústria para falar bem do produto. E isso é E aí, bem complicado. Hamilton, para terminar a minha participação, digamos assim, eu queria só lançar uma reflexão para os mais jovens e para todos nós sobre o que aconteceu na recente pandemia, tanto em termos de vacinas quanto em termos de tratamento. Então, que cada um reflita, é uma situação tão triste, tão, digamos assim, tão vergonhosa para a medicina, que a gente tem poucas palavras, mas muita experiência para refletir. Então é isso, Hamilton. Eu queria te agradecer muito pela sua participação. Acho que todos nós aproveitamos muito, particularmente os médicos mais jovens, mas não esquecendo, a gente não pode e nem deve ter a conduta de rechaçar os progressos tecnológicos da medicina, que são formidáveis e que estão ajudando sim as pessoas a viver mais e melhor. Conseguir separar o joio do trigo é uma tarefa para o Hamilton e para poucas pessoas, e que a gente deve tentar se empenhar nesse sentido. Muito obrigado, Hamilton. Um grande abraço. Agora eu volto a palavra para o Tem o Letieri Aldo que fazer a uma pergunta. moderação. Boa noite, professor. Parabéns pela palestra. Eu enviei a pergunta até pelo chat. O senhor comentou sobre o site para avaliar o risco, né, da medicação. Foi esse DNNT? Isso. Ah, perfeito. Era Ele isso que eu... está aqui, ele tá aqui aberto, ó. Aham. DNNT. Tá? Assim, ó, uma pesquisa rápida, ele é ótimo, tá? Quando tem a resposta que tu quer, porque assim, ó, ele só vai te botar o que ele tem em evidência, tá? Mas fica a dica, ele não é o único, tá? Tu pode usar o UpToDate, tu pode usar o Dynamed, tu pode usar, que são sites, inclusive o Dynamed é patrocinado pelo governo brasileiro, Doutor, tá? licença. Só pegando a deixa, o senhor usa inteligência artificial Eu tenho inteligência artificial,
tá? Mas como eu estou aposentado, eu hoje, assim, eu estou trabalhando, e na verdade, até muito na área de vocês, estou invadindo a área de vocês, no sentido que, assim, eu atendo um asilo onde eu tenho 110 idosas, a maioria delas na faixa dos 80, 90, 100 anos, tá? E com um monte de patologia. E eu quase surtei quando eu cheguei lá a primeira vez, porque praticamente todas elas estão dopadas com alguma medicação para, assim, fica quieto dentro do asilo. Mudar isso, mudar essa cultura de medicar todos os pacientes é complicado para burro e não é fácil. Agradeço a orientação, professor. Eu só fico um pouco na dúvida, porque, como durante a aula o senhor comentou sobre as probabilidades aí dos vieses, né, da Sim, indústria farmacêutica. E, e agora a gente fica em dúvida, tá? E esses, né, up-to-date e os demais, até onde a gente pode estar confiando? eles têm influência da indústria também, mas é o que eu falei, e eu acho que o Fernando também foi muito feliz quando ele colocou, a gente não pode jogar a criança junto com a água do balde, né? Infelizmente, a gente tem que usar alguma informação, e o importante, eu acho que esse é que é o X da coisa, o importante é eu não deixar de olhar o paciente, sabe? Assim, ó, eu peguei o UpToDate. O UpToDate tem, eu sei que tem influência da indústria. Se tu pegar no próprio grupo Cochrane, a gente faz uma depuração regular. Toda vez que eu descubro que algum dos pesquisadores que está trabalhando com a gente tem algum vínculo com a indústria farmacêutica, ele não pode pesquisar nessa área, ele não é habilitado para trabalhar na área aonde ele tem pesquisa paga pela indústria farmacêutica. E a gente tem muito cuidado com isso, porque isso é credibilidade. Mas, infelizmente, a gente tem que reconhecer, Dynamed tem influência, tem dedo da indústria dentro. Se tu pegar o site americano de pesquisa, o site canadense de pesquisa, tá? Que eles têm as diretrizes canadenses, as diretrizes americanas, para que tu possa fazer, tá? Tu vai ter que sempre olhar, mas é um olho no gato e um olho no peixe, tá? Olha no gato, olha para o que a indústria diz, mas olha para o paciente, não perca o olho do paciente. Se você nota que não está evoluindo como você espera, revise o que você está fazendo e revise a evidência que você está usando. É só isso que eu posso dizer, porque não dá para a gente negar, tá? Eu não posso negar que existe um monte de pesquisa. Algumas vão dar certo, outras não vão. Volta na coisa da curva de Gauss. A maioria das inteligências artificiais e dos protocolos são centrados nos 50%. Ou seja, os 50% é a média. Tá. Quem não está dentro dos 50% está fora dessa média. Pode ser para mais, pode ser para menos, mas está fora dessa média. Então, o tratamento ele é desenhado para a média. Mas como eu não sou a média, volta naquela primeira colocação que eu fiz. Quando o meu N é 1, ou seja, é o meu paciente que está na minha frente, eu tenho que tentar ver se aquilo que está sendo proposto serve para ele. Medicina ainda é uma arte, não é uma ciência exata. Nós não podemos ser substituídos por computadores exatamente porque as pessoas não são iguais. Elas dependem da nossa avaliação crítica e da nossa capacidade de oferecer um olhar individualizado. Hamilton, eu falei que não ia mais falar, mas eu vou lembrar uma coisa. O grande Luc Montagnier, um cientista de nível indiscutível, ganhador do Prêmio Nobel, ele, por discordar do establishment em relação à condução da pandemia da Covid-19, ele foi cancelado, ridicularizado, foi acusado de estar demente e pouco tempo depois morreu. Eu não vou dizer que ele morreu de desgosto, não posso dizer que foi isso porque eu nem o conhecia, mas
eu acho lamentável. Veja como uma pessoa como o Luc Montagnier, que foi o descobridor do HIV, ele, perto de morrer, ele não só foi desrespeitado, como foi vilipendiado, como foi ridicularizado, somente porque não estava ao lado do estabelecimento. Mas essa coisa aí, assim, ó, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas tem um documento do Congresso americano com 570 páginas, tá, mostrando as fraudes que aconteceram na pandemia. Tá? O Fauci só não foi preso ainda porque o Biden deu uma isenção para ele não poder ser preso. Tá? De tanta fraude que ele fez durante assim, eles mataram um monte de pessoas com as coisas malucas que eles fizeram. Tomaram atitudes que são comprovadamente inadequadas. Então, é importante a gente se dar conta de que o establishment é mantido pela indústria. Tá? Assim, ó, um dos líderes da esquerda americana, tá? É um dos grandes financiados pela indústria farmacêutica. Tá? Então, vamos lá, assim, o dinheiro roda solto no Congresso para que as coisas aconteçam do jeito que eles querem. Então, eu tenho que ter cuidado de novo, eu não vou jogar a criança com a água suja no banho. Tá? Eu vou jogar só a água e vou ficar com a criança. Ou seja, eu tenho que ficar com o meu paciente, eu tenho que oferecer ao meu paciente o meu melhor. Mas eu tenho que garimpar nesse mar de informação, né? Tem um artigo antigo já, de 1997, se não estou enganado, tá? Que fala sobre a selva de informação, tá? Médica. E nesse artigo, ele cria uma nomenclatura que eu gosto muito, eu gosto de ensinar para os meus alunos, que é a evidência que é orientada à doença, que a gente chama de DOI, e a evidência que é orientada ao paciente, tá? E que importa. Porque, assim, ó, nem toda a evidência que é voltada para o paciente importa para o meu paciente em particular. O que a ciência médica de boa qualidade, o bom médico, médico diferente, é aquele que é capaz de olhar o paciente e ver aquilo que serve para aquele em particular. E aí eu vou ser o médico diferente, o médico que você é reconhecido como quem faz a diferença na vida dos pacientes. Mais alguma pergunta? Obrigado, Hamilton, mais uma vez, sua colocação foi muito feliz. Alden, Então tá. Gostaria de Então agradecer. Gostaria de agradecer, doutor, a presença, a disponibilidade para responder as perguntas. Gostaria de agradecer a presença de todos também. Foi excelente e muito obrigado. espero que tenha sido útil. Uma outra oportunidade a gente conversa de novo. Um Com prazer estar com certeza. vocês. Vamos marcar. será convocado, assim, Hamilton. E eu posso dizer aos colegas mais jovens que o Hamilton hoje fez uma coisa muito rara, que ele ensinou o pulo do gato. Então aprendam esse pulo do gato para dosar as coisas na medida correta. Muito obrigado a todos, obrigado Hamilton, obrigado Alden. Até mais, pessoal. Uma boa noite para vocês. Eu que Uma boa agradeço. noite a Obrigado. todos. Boa noite a todos. Obrigado, boa noite.